A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Entendendo a Bíblia. Eu sou o irmão Niweller Facundo, falo diretamente aqui da cidade de Cabedelo, onde servimos a Deus na Assembleia de Deus, Missão Templo Central. Vamos juntos entender a Palavra de Deus à luz das lições bíblicas da Escola Dominical do segundo trimestre do ano de 2025. Estas lições estão subordinadas pelo comentário do pastor Elienay Cabral, pastor, teólogo, conferencista teológico da CGADB e também comentarista das lições da Escola Dominical. É com enorme prazer que eu vos convido para estudarmos juntos uma série de aulas concernentes às revistas bíblicas de adultos do segundo trimestre. Esta revista está subordinada, juntamente com o livro de apoio, é claro, a Palavra de Deus. Tem por título E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Essas lições bíblicas estão pautadas mais precisamente no Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, a partir do capítulo 1 até o capítulo 21. Serão 13 lições abençoadas, biblicamente endossadas, fundamentadas nas verdades das Escrituras Sagradas e, mais precisamente, do Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João. Eu vos convido a darmos início estudando a primeira lição, que tem por título o seguinte: O Verbo que se tornou em carne. Essa lição está pautada no texto áureo de João, capítulo de número 1, versículo 14, que nos diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. A verdade prática escolhida, redigida pelo pastor Elienay Cabral, nos diz o seguinte: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. De fato, esta é a grande mensagem de João no seu Evangelho. O Verbo de Deus inseriu-se na história da humanidade, encarnando-se, tomando a forma de homem, para que pudesse redimir os pecados da humanidade. Ainda, a leitura bíblica em classe, que você poderá ler com os seus colegas de classe, com o seu professor na sua escola bíblica, está pautada na primeira parte do capítulo 1 do Evangelho de Jesus segundo João, a partir do versículo 1 ao versículo 14. Leiamos a palavra de Deus, que nos diz o seguinte: João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O versículo 14 fecha com chave de ouro, dizendo: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tendo em vista o propósito do Evangelho de João, que é enfatizar as duas naturezas de Jesus, nós abordaremos nesta primeira lição o Verbo ter se tornado em carne. O Verbo encarnado de Deus
teve uma missão específica, diferente das outras duas pessoas da Santíssima Trindade. Observemos, ao longo da lição, qual ou quais os propósitos do Verbo ter se tornado carne. Nós temos como objetivo tratar aqui algumas temáticas que o Evangelho de João nos apresenta acerca de Jesus. Nós devemos entender que o Evangelho de João, na sua introdução ou no seu prólogo, vai tratar informações acerca da divindade de Jesus. Ele, sendo homem, não obstante a sua humanidade, tornando-se carne como homem, como o apóstolo Paulo vai abordar bem nos seus escritos, mas em sua essência, na sua personalidade, na sua personificação, ele também era Deus. O segundo propósito para que nós possamos entender esta lição presente é que o Evangelho de João tem como objetivo, ou teve como objetivo, revelar que o Senhor Jesus Cristo era, é e sempre será o Verbo de Deus, o Logos, o Verbo encarnado. E o terceiro objetivo, a terceira menção de João no seu evangelho é explicar a doutrina bíblica da manifestação do Verbo. Mas como assim, irmão Nil? Explicar a doutrina bíblica, se a sistematização da teologia, das doutrinas bíblicas, vieram posteriormente ao escrito de João? Sim, mas a base, o fundamento para nós entendermos a doutrina bíblica acerca da encarnação do Verbo está em João durante todo o seu evangelho. Então, prossigamos sabendo que neste trimestre nós vamos estudar o Evangelho de João, que em comparação aos outros evangelhos, ele possui características que faz com que ele seja distinto de Mateus, de Marcos e de Lucas. Enquanto nós sabemos, ao estudarmos a teologia ou meramente fazermos pesquisas acerca dos evangelhos, nós sabemos que o evangelho ou os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas possuem a denominação de evangelhos sinóticos, o que significa que eles possuem narrativas em relação umas com as outras, bem parecidas e bem próximas, tendo em vista também que a dedicação, ou seja, os destinatários dos escritos dos outros três evangelhos, são comumente pessoas específicas. Mateus vai abordar Jesus como o Rei dos Reis, como o Messias enviado de Deus. Nós sabemos também que Lucas vai abordar Jesus como o Filho do Homem e Marcos vai tratar ou vai representar Jesus como o servo que sofre, o servo sofredor de Deus. Mas o Evangelho de João, em contrapartida, embora seja tão divinamente inspirado quanto os outros evangelhos, o Evangelho de João toma uma outra proposta em apresentar Jesus não apenas como homem, mas como Deus. Então está aí o resumo do Evangelho de João. Apresentar Jesus como homem e como Deus, o que no estudo da cristologia nós entendemos como a união hipostática, duas naturezas em uma só pessoa, Jesus Deus, Jesus homem. É esta temática que João aborda durante todo o seu evangelho. Mas ainda, João destaca especialmente o ministério de Jesus em Jerusalém. É interessante nós sabermos que o apóstolo João, quando estava redigindo este documento, quando estava escrevendo, inspirado por Deus, é claro, a intenção dele era revelar exatamente a diferença, a singularidade, a particularidade de que Jesus, como homem, era também Deus. E, consequentemente, Jesus, como Deus, também tornou-se homem, tornou-se carne. Então, através do Evangelho de João, nós podemos fortalecer a nossa fé, que, inspirada pelas Santas Escrituras, agem em nós, nos dando a certeza de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador através da sua encarnação como Verbo de Deus. Prossigamos então para o tópico de número 1. Nós temos
intenção de darmos subsídios acerca dos temas abordados, dos tópicos escolhidos e comentados pelo pastor Elianai Cabral, a fim de darmos embasamentos a mais para os estudantes da Escola Bíblica Dominical. Vamos para o tópico 1, que vai nos mostrar o seguinte: o Evangelho de João, autoria e data. Como já mencionado, o Evangelho de João é diferente do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, e que tinha, primeiramente, estes três evangelhos sinóticos, visto que o Evangelho de João é considerado um evangelho autóptico, porque vai abordar exatamente nuances diferentes da vida de Jesus. É importante nós salientarmos que o Evangelho de João foi escrito para o público cristão em geral, não abordando romanos, não abordando apenas os judeus, mas de um modo geral. É abrangente o público do Evangelho de João. João é o autor do Evangelho, que traz o seu nome, embora a sua autoria tenha sido questionada. E aí há que se levantar a indagação de alguém e dizer: mas por que a autoria de João é posta em dúvida, é posta em xeque? Será que de fato não foi João quem escreveu o Evangelho? Bom, é bem verdade que muitos têm essa dúvida e perpetuam essa afirmação de que João não escreveu o seu Evangelho. Pelo simples fato de, no Evangelho de João, não está contido o seu nome, o que daria um aval para balizar a sua autoria. Outrora, o evangelista João vai se denominar como o apóstolo a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava. E muitos, por conta desta situação, de não haver o nome de João nas linhas do Evangelho, vão dizer que João não foi o autor. Porém, se nós analisarmos historicamente, biblicamente, é claro, e historicamente, a história da igreja, a vivência da igreja desde o seu início, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, nós vamos ver que os pais da igreja criam sim que João era o autor do evangelho que leva o seu nome. É bem verdade que a nomenclatura Evangelho segundo João veio posteriormente, mas todos, ou a sua maioria, dos pais da igreja, tinha a certeza de que o apóstolo João, o discípulo amado, foi quem escreveu o evangelho que leva o seu nome. Aí nós temos alguns nomes para citar: Tertuliano, Heracliano da Itália, o próprio Irineu da Gália, o Polícrates de Éfeso, Teófilo de Antioquia, e temos também um nome que é muito conhecido na história dos pais da igreja, na história dos heróis da fé, na história daqueles homens patriarcas que dedicaram a sua vida pelo evangelho: Policarpo. Policarpo foi considerado, e é considerado pelo pastor Elianai Cabral no seu comentário, mais precisamente no livro de apoio. Por isso é tão importante nós adquirirmos também o livro de apoio, porque ele dá subsídios além daquilo que a revista trata, tendo em vista que a revista da Escola Dominical tem limitações de espaço e de tempo para aquilo que é abordado, mas no livro de apoio não. O autor aborda essa temática e, em especial, ele vai retratar que Policarpo foi o elo entre João e os pais da igreja para testificar, para endossar que a autoria do evangelho foi de fato de João, tendo em vista que o próprio Policarpo foi discípulo de João, ou seja, aprendeu de João. Então ele foi esse elo de ligação entre o final da vida apostólica, tendo em vista que João foi o último apóstolo, discípulo de Jesus, a morrer. Policarpo teve esta importante responsabilidade de propagar a autoria do Evangelho de João. Em especial, nós vamos ver que o Evangelho de João tem essa singularidade, muito por conta da sua autoria, que Ramsay Michaels vai dizer que João escreveu aquilo que ele viveu. Em outras palavras, João escreveu aquilo que ele vivenciou. As experiências que João teve com Jesus foram experiências reais, que ele viveu, que ele patentemente
olhou ali, que ele viu o que acontecia, que ele tocou. Não obstante, se nós analisarmos a primeira epístola do apóstolo João, o capítulo número 1, ele vai dizer o seguinte: abramos a Bíblia e vejamos o que João relata em 1 João capítulo 1. Ele diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ou seja, João teve experiência na visão, ele viu Jesus, ele tocou Jesus, ele ouviu Jesus, ele teve a experiência real com Jesus, latente e patente, de modo que ele vai dizer o que as nossas mãos tocou da palavra da vida. Ou seja, a palavra da vida foi tocada pelos apóstolos e, em especial, pelo discípulo João, pelo apóstolo João, o apóstolo do amor. Nesta situação, nesta ocasião, Ramsay Michaels vai afirmar que João escreveu aquilo que ele vivenciou. Ele relatou aquilo que ele passou, que ele viu, que ele ouviu, que ele tocou. Ora, se nós analisarmos também Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículos 19 e 20 e em diante, nós vamos ver que quando Pedro e João são ameaçados ali pelos fariseus, pelos principais dos sacerdotes no Sinédrio, quando eles curam aquele homem em nome de Jesus de Nazaré, eles são instigados a não pregarem mais o nome de Jesus e a proferirem que o nome de Jesus, por assim dizer. Eles dizem o seguinte: Pedro e João, nós não podemos deixar de falarmos aquilo que vimos e que ouvimos. Antes julgai vós, é melhor nós obedecermos a Deus ou a vocês? Ou seja, João estava ali enfatizando que aquilo que eles estavam relatando, professando, espalhando como boas novas e curando e fazendo milagres e maravilhas, era porque eles tinham visto e ouvido. E no texto lido aqui de 1 João capítulo 1, ele vai reforçar essa afirmativa dizendo que a palavra da vida foi tocada por eles. Olha que maravilha e que privilégio o apóstolo João teve, junto com os demais apóstolos, de conviverem fisicamente com o Mestre amado. E por esta razão, João é considerado o apóstolo amado, o discípulo amado, porque ele teve essa intimidade com Jesus. Se nós analisarmos as Santas Escrituras, nós vamos ver que, embora Jesus tivesse escolhido 12 apóstolos, e nessa jornada de 12 outros apóstolos, discípulos, foram se achegando e fazendo parte do discipulado de Jesus, de modo que na grande comissão vai 72 apóstolos, discípulos, ou seja, começou com 12, Jesus escolhe 12, mas a multidão vai aumentando e os adeptos à mensagem de Jesus vão crescendo. Embora tenha os 12 sido escolhidos por Jesus, 3 em especial se tornam mais próximos de Jesus, mais íntimos de Jesus. São eles Pedro, Tiago e João. Em observação às Santas Escrituras, nós vamos ver que Tiago e João eram irmãos, os filhos de Zebedeu e filhos de Salomé, que, curiosamente, Salomé, culturalmente, aí por algumas linhas teológicas e alguns estudiosos, eruditos da palavra de Deus, vão dizer que João e Tiago, filhos de Salomé e Zebedeu, vão afirmar que Salomé era irmã carnal, irmã sanguínea de Maria, mãe de Jesus, o que faria com que Tiago e João se tornassem primos de Jesus. Mas, para longe de qualquer deturpação da palavra de Deus, não vai nos influenciar se Jesus era primo ou não de João e Tiago. O que nós sabemos, à luz das Escrituras Sagradas, é que João, Tiago e Pedro eram mais próximos de Jesus. Estavam ali todos os dias com Jesus, mais próximo, de modo que na Santa Ceia o próprio João estava sentado próximo a Cristo e reclina a sua cabeça no colo, no seu peito, no peito do amado Salvador. Então João tinha essa proximidade, tinha essa intimidade, de modo que Arthur Robertson vai dizer que João foi, ou melhor, o Evangelho de João
é um dos evangelhos que mais destaca a Cristo, que melhor define a Cristo, tanto quanto a sua humanidade, tanto quanto a sua divindade, como nós já abordamos. Aí, após essa introdução, esse prólogo, nós vamos dar continuidade com o tópico de número 1. Já pincelamos acerca do tópico primeiro, que vai tratar sobre o Evangelho de João, da sua autoria e da data. Embora eu tenha mencionado que a autoria do Evangelho de João foi questionada e ainda pode ser questionada por alguns por não ter inserido em suas linhas o nome do autor João, a data do Evangelho de João tem esta questão de não ter uma precisão exata do ano em si. Os eruditos, os estudiosos, teólogos, acerca da cristologia, acerca dos evangelhos, vão dizer que o Evangelho de João foi redigido entre o ano 80 e 90 depois de Cristo. Claro, João não escreveu apenas o Evangelho. João escreveu as 3 epístolas que levam o seu nome, primeira, segunda e terceira João, e o livro do Apocalipse. E é interessante nós observarmos que o livro do Apocalipse, João se apresenta pelo seu próprio nome. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, quando nós analisamos o gênero literário do livro de Apocalipse, é considerado como um livro escatológico, é claro, mas um livro profético, por haver nele, em essência, profecias que vão falar sobre o fim das coisas, o fim das últimas coisas, né? Que vão falar sobre as últimas coisas, a doutrina escatológica. Escatos, últimas coisas, logia, ou logeia, estudo. Então, o estudo das últimas coisas. Então, João se apresenta em Apocalipse dizendo, eu, João. Lá ele já cita o seu nome. Por quê? Porque era quase que obrigatório para um livro ser considerado autêntico, um livro profético ser considerado autêntico, o profeta se identificar. Nós vemos isso no livro de Jeremias, de Isaías, de Daniel, de Ezequiel, dos profetas menores também. Enfim, há a designação do nome do profeta que estava naquela ocasião profetizando, falando da palavra de Deus. No livro do Apocalipse ocorre isso, João se identifica por nome. Só que no Evangelho, como não é um livro em essência profético, mas evangelístico, né, um escrito evangelístico de boas novas, de propagação de boas novas, não que Apocalipse não seja, mas um livro voltado a contar a biografia, a vivência, o dia a dia de Jesus, as suas maravilhas, os seus milagres. João não precisa se identificar por nome. Por quê? Porque não precisava dessa autoria ser identificada. O mesmo ocorre com o livro de Hebreus. O autor aos Hebreus não se identifica, tanto que tem esses comentários acerca da autoria dos Hebreus. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que não foi Paulo, que foi Pedro, enfim. Há essa diferença de interpretação justamente porque o escrito, a carta aos Hebreus, não tem no seu escopo o nome do autor. Mas, ainda que isso tenha ocorrido, não descredibiliza a veracidade da palavra de Deus. A veracidade da palavra de Deus é intacta, é mantida de pé. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para fazer com que o homem de Deus esteja plenamente perfeito para toda boa obra. Então, independente do nome do autor estar inserido no escopo do escrito, a palavra de Deus continua com a sua inerrância, com a sua infalibilidade, com a sua verdade sendo mantida de geração em geração. Então, neste primeiro ponto do tópico 1, a autoria de João tem sim o seu questionamento, mas como nós vimos, os próprios pais da igreja defendiam que João, sim, de fato, escreveu o Evangelho e a data fica entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. É interessante nós sabermos que essa data está muito perto já da morte do apóstolo João, né? Ali nos últimos anos
perto da morte do apóstolo João. Porém, décadas depois do que ele viveu fisicamente, pessoalmente, das experiências que ele teve com Jesus. É importante nós guardarmos isso em mente. João estava relatando o que ele viveu décadas depois, mas ele se lembrava, claro, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, que é quem inspira, que foi quem inspirou os autores canônicos da Bíblia Sagrada. Ao inspirar o apóstolo João, João também rememora tudo aquilo que ele viveu, que ele experienciou com o Senhor Jesus Cristo. Então, João enfatiza a divindade de Jesus como sendo o Filho de Deus. Ou seja, vai mostrar que Jesus é divino também, porque se ele é Filho de Deus, de modo intrínseco à divindade, porque nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, mas Jesus é de fato o Filho de Deus, porque a sua conceição, a sua concepção foi sobrenatural através do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Jesus é o Filho de Deus e, por consequência, é Deus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus encarnado. Prossigamos para o ponto de número 2, que vai nos mostrar o propósito. Qual o propósito do Evangelho de João? Qual era a intenção de João a escrever o Evangelho, este Evangelho considerado singular, considerado diferente dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas? Qual era o objetivo de João ao fazer isso? Nós já pincelamos no início, mas nós vamos aprofundar mais um pouco acerca disso, para mostrarmos que João tinha o propósito de apresentar Jesus como o Verbo de Deus. O verbo em grego significa logos. João tinha como intuito apresentar Jesus como o Verbo de Deus, que se encarnou. Este verbo, que João vai dizer, já existia antes mesmo da criação. E ele veio ao mundo para trazer a vida eterna, porque um dos atributos que somente Deus possui é a eternidade. Deus é o único eterno. Jesus, sendo filho de Deus e sendo o verbo que se encarnou, a partir da sua encarnação, ele nos deu o direito de sermos chamados, considerados, denominados filhos de Deus, a todos quantos creem em seu nome e recebem ele como filho de Deus, como Cristo, como Salvador e Senhor da sua vida, mas também nos dá o direito de termos, melhor dizendo, a vida eterna. Ora, na leitura bíblica em classe, vai dizer o seguinte: no versículo 4 de João 1, vai dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, vai mostrar que em Jesus, o verbo encarnado, o verbo que se tornou em carne, estava a vida. E quem é o detentor da vida, senão Deus? Então, esta lição vai nos mostrar o propósito de entendermos que Jesus, sendo Deus, se encarnou e com esta encarnação, ele nos trouxe direitos, ele nos trouxe recompensas, por assim dizer. Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, que professam a Ele, que confessam a Ele, que creem que Jesus é o Filho de Deus e que veio em carne, ganham nesta fé, nesta confissão, nesta crença, no ato de acreditar, recebem de Deus a vida eterna e também recebem de Deus o direito de serem chamados filhos de Deus. Olha que maravilha que Jesus, somente Jesus, nos ofertou ao encarnar. Então, João, em apresentando Jesus como o Verbo de Deus encarnado, ele equipara o Senhor Jesus a Deus. Não obstante, ele escreve no primeiro versículo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ali João está patenteando, por assim dizer, a divindade, a deidade de Jesus. Mas por que João vai fazer essa afirmação de que Jesus é Deus? Com base em quê? Ora, eu já mencionei que João escreveu
e já citei também teólogos que afirmam a intenção, a motivação de João escrever o seu evangelho, relatar aquilo que ele viveu. João escreve aquilo que ele tinha na sua memória, do que ele viveu, do que ele experimentou, do que ele experienciou com Jesus, daquilo que ele viveu durante 3 anos do ministério de Jesus, do que João vivenciou. E é óbvio que, como já citado em 1 João, capítulo 1, versículo 1, eles ouviram Jesus pregar, ouviram Jesus falar, ouviram Jesus dizer, eu sou. Mas como assim, irmão Nil? Que prerrogativas são essas que João deteve no seu evangelho para afirmar que Jesus é Deus? Com base em quê? Com base nas falas do próprio Cristo. Quando Jesus afirma dizendo, eu sou, há uma similaridade com o que Deus, o Deus Pai, o Senhor Jeová, o Deus Criador, vai falar para Moisés lá em Êxodo capítulo número 3. Quando Deus se apresenta a Moisés, ele começa dizendo, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas a partir do versículo 12 até o versículo 14, quando Moisés indaga com medo, né, com receio de ir até o povo do Egito, no Egito, e dizer, quem foi que te enviou? Deus diz, diga que o eu sou te enviou. Eu sou, o eu sou. Ali no hebraico é Enrie, Asher, Enrie. Mas no grego, quando Jesus fala isso, tem a mesma conotação, o ego em mim. Essa tradução grega, ego em mim, foi traduzida para a nossa língua materna, o português, como o eu sou. Mesma colocação da tradução do Enrie, Asher, Enrie. O eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, no hebraico. Então, quando Jesus, nas suas falas, né, no Evangelho de João, vai dizer, eu sou, quando Jesus enfatiza a sua própria divindade nas entrelinhas da sua fala, por meio das suas declarações, como eu sou, né, ele vai dizer em João 6,35, eu sou o pão da vida, né? Ele está ali dando embasamento, com o sustento espiritual. Quem dá o sustento espiritual? Só Deus. E Jesus pega e diz, eu sou o pão da vida, em João 6,35. Já em João 8,12, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. E quem é a luz, senão Deus? O próprio Deus, Criador, que disse, haja luz, é quem tem a luz em si. E Tiago vai falar sobre isso. Tiago vai dizer que ele é o pai das luzes, onde nele não há sombra nenhuma, não há treva nenhuma. E Jesus vai dizer exatamente algo parecido. Eu sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus era ali, estava dizendo ali, que ele era a luz que alumia. Se nós formos para o Salmo número 119, versículo 105, vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra tem essa função de alumiar, de iluminar, de guiar os passos daqueles que a detêm, que guardam no seu coração. E Jesus é esse, o guia. Jesus se denomina como a luz do mundo, e de fato ele o é, porque é Deus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu sou o norte, eu sou o alumiador. E é bem interessante, e é bem verdade também, que ele compartilha conosco essa luz, dizendo que nós somos sal da terra e luz do mundo, e que as nossas obras devem resplandecer para os homens, de modo que ele glorifique a Deus Pai que está nos céus. Olha que maravilha! Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, mas futuramente ele vai compartilhar esta luz. Ele é o farol maior, ele é a luz maior, mas os raios desta luz batem em nós e nós também refletimos a luz que o Senhor é, a luz do mundo, a luz dos homens. E Jesus continua dizendo, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas, em João 10. Eu sou o bom pastor.
Ora, o Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Só Deus pode dar total assistência ao homem, de modo que este homem não tenha falta de nada, não sinta falta de nada. E Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E mais à frente, nos versículos de João 10, Jesus vai dizer que ele dava a sua vida e ele tornava a tomar. Quem é que tem esta autoridade e este poder, senão Deus, de dar a sua própria vida e tornar a tomá-la? Então Jesus é Deus, o Verbo encarnado. No ato de dizer eu sou e adjetivar o que ele é e substantivar o que ele vai se colocar no mesmo patamar de Deus, que é de fato o lugar em que ele está. Ele é Deus, o Verbo de Deus encarnado, o Verbo que é Deus, o Verbo que se fez carne, o Deus que se fez carne, o único da Santíssima Trindade, que possui duas naturezas, uma humana e uma divina, e o único da Santíssima Trindade que poderia realizar a obra da remissão dos pecados, a obra da salvação do mundo. Mas aí Jesus continua dizendo, no capítulo número 11 de João, vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Olha que afirmação poderosa de Jesus. Olha que coisa linda esta afirmação de Jesus quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Como Jesus poderia arrogar para si tamanha autoridade se ele não fosse Deus? Se ele não fosse o Verbo divino que se fez carne, que se tornou em carne? Então Jesus é o Verbo que se fez carne, o Verbo divino, o Verbo que era, que é e que sempre será Deus. E ele continua em João capítulo 14, ele vai dizer: eu sou, ego em mim, o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez, Jesus vai dizer que é a vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida estava nele. O apóstolo João vai enfatizar isso. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha que afirmação maravilhosa nós encontramos no Evangelho de João. E ele continua no capítulo número 15, a partir do versículo 1, ele vai dizer que é algo importante. Ele é a videira, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, é importante este capítulo para nós entendermos que, por ele ser a videira verdadeira, nós podemos ter comunhão com Deus. Porque se Cristo não fosse a videira, na qual nós, gentios, ramos enxertados, não fôssemos colocados nessa videira, nós, em hipótese alguma, teríamos comunhão com Deus. Porque ao afirmar que ele é a videira, ele abre, quebra o muro da divisão, né? O muro da contenda, o muro da separação, como Paulo vai dizer. Jesus, ao ser videira e ao realizar tudo aquilo que ele realizou, mas precisamente no capítulo 15 de João, versículo 1, Jesus, ao dizer eu sou a videira, ele nos dá a liberdade de sermos enxertados nele, e ele mesmo enxerta-nos nele, a videira verdadeira. De modo que, estando enxertados nele, nós temos vida. Porque nenhum ramo sem estar enxertado, colocado na sua árvore própria ou naquele foi enxertado, possui vida em si mesmo. O ramo não possui vida em si mesmo. Mas o que dá vida, o que dá alimento, o que dá proteína, o que dá sustento ao ramo é a raiz em que ele está posto, o tronco, a árvore. Então, Jesus, ao afirmar que ele é a videira verdadeira, ele vai estar informando-nos que com ele, através dele, por ele, nós temos comunhão com Deus, o Pai, porque fomos enxertados, como zambujeiro bravo, enxertados na videira verdadeira. Mas tudo isso permeia nas afirmações de Jesus, quando ele diz que eu sou o pão da vida, eu sou a fonte de água viva, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou, mesmo termo utilizado por Deus, o Pai, o Senhor Jeová, lá para Moisés, em Êxodo 3. Então, Jesus é o grande eu sou, juntamente com o Pai, porque ambos
são Deus. Dando continuidade ao ponto 3 do tópico primeiro, vai mostrar a natureza de Jesus. Qual o propósito do Evangelho de João se não mostrar quem foi Jesus? Qual o seu comportamento? Quais os seus padrões? O que ele fez? Qual a sua natureza, ou melhor, quais as suas naturezas? Então, João não aborda apenas a natureza de Jesus como Deus, mas aborda a natureza de Jesus como homem. Que aí está a diferença, a distinção de Jesus das outras duas pessoas da Trindade. Então, João afirma que ele não é apenas o filho de Davi, ou o filho de Abraão, por assim dizer, né? Como Mateus inicia o evangelho trazendo toda a genealogia de Jesus. Mas João não afirma apenas isso, que ele é homem, né? Mas João afirma que ele é o filho de Deus, que por conseguinte é Deus. Então, João afirma que ele é o verbo vivo de Deus, que ele possui uma natureza divina, enfatizando a sua deidade, e que por isso ele é coeterno com Deus, subsiste com Deus. E por esta razão, por ele ter este atributo, esta natureza divina, ele é coexistente com Deus e com o Espírito Santo. Os três se formam em um. Os três são um. Três pessoas em uma só divindade. Então, João, no capítulo número 1, versículo 1, quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele está enfatizando que o verbo é Deus e que coexiste com o Deus Criador, o Deus Pai, o Senhor Jeová, ou Jeová, ou Javé, nas suas variações. Então, o propósito de João é exemplificar ou mencionar a natureza de Jesus, no ponto 3 aqui, que o comentarista nos traz, o pastor Elianai Cabral, vai mostrar que João tinha esse entendimento de que Jesus não fosse considerado alguém apenas como homem, com um corpo físico, como alguém pessoal, mas de modo impessoal, atemporal, eterno. Porque se Jesus fosse considerado Deus somente a partir do seu nascimento até a sua morte, ou do seu nascimento até hoje, ou apenas da criação do mundo até o seu nascimento, morte, ressurreição e ascensão aos céus, ele não seria Deus. Porque um dos atributos de Deus é exatamente a imortalidade, a eternidade. E nós sabemos que antes da criação do mundo cósmico, o verbo já era pré-existente. Porque aí está a diferença que nós vamos abordar no seguinte tópico, acerca da pré-existência do verbo. Nós precisamos entender que há no verbo encarnado de Deus, no verbo que é Cristo, Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós precisamos entender que há três tipos de verbo. Claro, os três tipos são apenas colocações para nós entendermos os estágios, mas só é um verbo. Mas nós precisamos entender que há o verbo pré-existente, que é o verbo antes da criação do mundo. Porque por ele foram feitas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João vai falar isso no seu evangelho também. Por ele foram feitas todas as coisas. Abramos Hebreus 1, versículo 1 também vai nos dizer o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha a afirmação do autor aos Hebreus acerca de Cristo, do Filho, a quem também fez todas as coisas, a quem também fez o mundo, ou por quem fez o mundo. É isso que o autor aos Hebreus afirma. Então, o verbo pré-existente é aquele que está desde antes da criação do mundo cósmico, do universo, do planeta, dos planetas, do planeta Terra, da vida aqui na Terra, das plantas, dos animais, do homem. O verbo pré-existente é esse verbo atemporal. Mas aí nós temos também o verbo cósmico, que é aquele
o mesmo Jesus que está na criação do mundo, lá de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando a terra é criada, o verbo que era pré-existente, ele participa da criação, porque por ele nada do que foi feito se fez. Pela palavra de Deus Deus criou os céus e a terra. Ou seja, o verbo cósmico, o verbo que participa da criação do mundo, como segunda pessoa da Trindade, tendo em vista que toda a Trindade faz parte da criação, mas Deus, o Pai, é o Criador, é o portentor da criação, é o que executa o bará, o verbo hebraico que é designado e colocado somente na patente de Deus criar, somente Deus faz o bará. Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas o verbo cósmico, que já era o pré-existente e sempre foi o verbo pré-existente, estava também na criação. E a terceira característica do verbo Jesus, como verbo divino, como verbo que possui sua deidade, é a característica da lição abordada. O verbo encarnado. Então, nós temos 3 estágios para entendermos um só verbo. O verbo pré-existente, o verbo cósmico, que participou da criação do mundo, do universo, e o verbo encarnado, que foi o verbo que veio, se tornou em carne, que se fez homem, que humilhou-se a si mesmo, que esvaziou, não deixando, não tirando, não se esvaindo de modo completo dos seus atributos, como Deus, ele não fez isso. Ele apenas não os usou em todos os casos, mas ao longo do Evangelho de Jesus, segundo João, e nos outros evangelhos também, nós vamos ver que Jesus executou obras, operou sinais e maravilhas que só Deus poderia fazê-lo, ou seja, o atributo divino continuou com ele, mas ele não fez usufruto desses atributos como Deus, para que a obra da salvação fosse contemplada pela sua natureza humana. Mas o verbo se divide nessas 3 características. O verbo pré-existente, que é atemporal, que é divino, que é eterno. O verbo cósmico, que participou da criação do universo, do cosmos, da terra, do homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o verbo encarnado, que é o verbo que se tornou homem. O Deus que se torna homem. O maior acontecimento da história. Então, dando continuidade à nossa lição, temos como síntese do tópico 1 o seguinte: o Evangelho de João foi redigido com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino e, por consequência, termos vida nele. É uma verdadeira afirmação maravilhosa para que a nossa fé esteja sempre fiada no Autor e Consumador Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Verbo vivo de Deus. A lição vai nos mostrar o tópico do número 2, nos afirmando o seguinte: Jesus, o Verbo de Deus. Jesus, o Verbo de Deus. Nós já mencionamos algumas coisas acerca disso, mas é importante nós salientarmos que João sabia que Jesus era o Filho de Deus. E por isso, João vai dizer que ele é Deus. Porque, sendo filho de Deus, ele se constitui como Deus. Nós já mencionamos isso. João também sabia, recebe a confirmação do Espírito Santo quando ele registra que Jesus já existia antes mesmo de todas as coisas, o verbo pré-existente, agora citado, né? João registra isso e tem a inspiração do Espírito Santo para afirmar isso por conta do que Jesus mesmo relatara sobre si. Conforme a gente já viu no tópico passado, Jesus faz afirmações acerca dele mesmo, designando, se colocando em pé de igualdade com Deus, porque de fato ele é Deus. De fato ele é o verbo divino. Ele é o verbo divino. Então João faz essa afirmativa, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que ele é mesmo o verbo de Deus, antes da criação de todas as coisas visíveis e também invisíveis. Paulo vai tratar isso.
Mas João aborda isso mais precisamente no capítulo 1, versículos 2 ao 4. E aí o ponto 2 do tópico 2 vai nos mostrar a natureza fundamentada do verbo. A natureza fundamentada do verbo, nós temos como base o ponto 1 anterior, que vai nos dar um contraponto acerca do no princípio era o verbo, de João 1:1, e no princípio de Gênesis 1:1. Como já citado, Gênesis 1:1 vai mostrar o no princípio como a criação daquilo que é visível, daquilo que é material, daquilo que é palpável, daquilo que nós vemos, do mundo, do universo, do cosmos. Mas o no princípio de João 1:1 é um princípio anterior ao princípio de Gênesis 1:1. Então, que fique claro, são duas características, são dois princípios distintos, mas que em ambos os princípios, primeiro no princípio pré-existente e depois no princípio cósmico, o verbo já estava lá. Jesus é antes de todas as coisas, porque ele é Deus. Então, o ponto 2 vai nos mostrar o seguinte: a natureza fundamental do verbo. João recebe de Deus outra grande revelação e deixou registrado no livro do Apocalipse que Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, a natureza de Jesus como Deus traz intrinsecamente nela o fato da eternidade de Jesus. Jesus é eterno porque ele é Deus. A sua natureza divina faz com que ele, ou fez com que ele fizesse essa declaração a João em Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor que é, que era e que há de vir. Em Hebreus, capítulo 13, versículo número 8, o autor vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É uma afirmação peremptória, porque, de fato, é a grande verdade do Evangelho de João. Mostrar que Deus, o Verbo encarnado, Jesus, o Verbo de Deus, o Verbo divino, é também eterno. Atributo inerente a Deus. A expressão usada por João sobre o Alfa e o Ômega significa que Jesus já existia antes de todas as coisas criadas e que permanecerá existindo, mesmo que as coisas criadas deixem de existir. Olha que afirmação poderosa. Ele é antes de todas as coisas, e ainda que as coisas deixem de existir, porque esse mundo há de passar, esse mundo será destruído. O mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Este mundo e o que há nele passará, mas Jesus não deixará de ser o Verbo divino, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que estava no começo, está no meio e estará no fim. Ele é. Eu sou, ego eimi. O verbo sempre está no presente, porque ele não muda e nele não há sombra de variação alguma. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, é imutável. João nos diz o seguinte no ponto 3 do tópico 2. No princípio era o verbo. João usa a designação ali do verbo como logos no grego, né? Mais precisamente, nós temos no versículo 1 em grego a seguinte afirmativa: Enache en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. É importante salientar que o uso da partícula ho para designar o artigo informando quem é o logos ou logos, é importante sempre nós abordarmos, quando formos ler esta passagem bíblica, esse versículo no original grego, é sempre importante falarmos hologos, porque Jesus não é apenas um verbo, mas ele é o verbo que se fez carne. Então, o artigo definido ho em grego significa o artigo definido o, a letra O, para a nossa língua materna, o português. Então, o hologos, en hologos, no princípio era o verbo. O termo
Arre, aí que significa, que se escreve dessa maneira, mas se pronuncia arre, significa no princípio. Porém, nós já vimos que esse princípio é um princípio que aborda a pré-existência, antes mesmo da existência cósmica do universo, do mundo, por assim dizer, da criação de tudo. Este princípio aqui que João usa no termo grego arche significa o princípio pré-existente, no qual o verbo Jesus, o Verbo divino, o encarnado de Deus, ele já existia. Então, vejamos o que João vai abordar no ponto 3 do tópico 2, dizendo o seguinte: no mundo antigo, a expressão logos, que significa palavra, indicava a revelação da vontade de um ser ou indicava o próprio ser. Porém, João traz uma concepção de logos diferente deste entendimento secular, por assim dizermos. João traz uma concepção diferente do que os judeus ou do que os gregos, que eram as civilizações que mais trabalhavam essa questão da interpretação, da filosofia, dos pensamentos, das reflexões, muito voltadas para a religião, apenas para a existência do homem, enfim, das divindades. Os judeus tinham uma perspectiva de logos, usavam a palavra logos para designar quem era o agente da criação, ou seja, Deus, o agente da criação. Isso nós podemos encontrar no Salmo de número 33 e versículo 6. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus a esse respeito. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. A palavra é logos, a mesma utilizada por João, porém nesse significado de pela palavra, pelo que foi dito, pelo Espírito da sua boca, pelo que Deus disse, o agente da criação, pelo que Deus disse, foram criados os céus e a terra. Então os judeus usavam o termo logos para designar exatamente isso. Palavra, a mensagem, o que era proferido, né? O que Deus dizia, ditava aos profetas. Né? Isso aí nós podemos ver também ainda no Antigo Testamento, em Oséias, capítulo de número 4, se não me falha a memória, versículo número 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Mas a parte A do versículo vai dizer: ouvi a palavra do Senhor. O termo, quando traduzido para o grego desta passagem de Oséias 4:1, é exatamente o termo logos, ou seja, usado designando o termo palavra na nossa língua portuguesa. Então, palavra, mensagem, o que Deus ditava, dizia para inspirar os profetas a proferirem, a profetizarem. Então, era nesse sentido que os judeus usavam o termo logos, né? Como também a lei de Deus, se nós analisarmos Salmo 119 e outras passagens, mas sempre nesse sentido de palavra, de mensagem, né? Literal, de algo que era proferido pela boca de alguém, seja dos profetas ou seja do próprio Deus. Os gregos já tinham uma visão mais subjetiva de palavra, porque eles entendiam o termo logos como algo que é inerente à razão, né? A razão que governa o mundo, por assim dizer, o pensamento. Né? Em alguns casos, em alguns casos, o termo logos é usado também como estudo. Não à toa, a construção etimológica de algumas palavras levam, no final, o termo logos, com as suas variações, seja logia ou logeia, biologia, estudo da vida, bio-vida, logeia ou logia, estudo. Né? Antropologia, estudo do homem, né? Teologia, estudo de Deus, ou seja, esse logia vem da raiz grega da palavra logos, porque tem essa significação, tem esse significado, né? Essa aplicação
como palavra, pensamento, como estudo, como razão, a razão pelas quais as coisas ocorrem, né? A razão que governa o mundo, né? Aquela razão, às vezes, muito ligada à subjetividade. Porém, diferente dos judeus e diferente dos gregos, João usa o termo logos de uma maneira diferente. Ele não aplica o logos para Cristo, que é o verbo de Deus, apenas como palavra dita por Deus. Não. Ele não aplica o logos de Deus, o logos encarnado, o logos divino, apenas como um pensamento, como uma razão, como um estudo de alguma coisa. Não. João aprofunda a aplicação do termo logos para dizer, para afirmar, para defender apologeticamente que Deus, através de Jesus, enviou o Logos, que é também Deus, que é o Verbo encarnado. Ou seja, João usa o termo Logos, enarque, en hologos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava com Deus, kai hologos, en proston theon, en kai theos en hologos, e o Verbo era Deus, o Verbo no passado. João traz essa outra nuance, esse significado mais profundo, mais teológico, por assim dizer, do que é o Logos divino, do que é o Verbo divino, do que é a palavra da vida, que ele cita lá em 1 João capítulo 1. Palavra essa que eles tocaram, que eles ouviram, que eles viram. Então, no mundo antigo, a expressão logos, palavra, significava exatamente isso, uma palavra dita, literal, ou a vontade de alguém, a razão, o pensamento, o estudo, né? Ou o próprio ser, como nós vimos na visão dos judeus, o Deus, o agente da criação. Porém, quando João chama Jesus de Logos de Deus, ou seja, o Verbo de Deus, significa que João estava dizendo ali que ele, o Logos, o Verbo, era exatamente a revelação de Deus, do próprio Deus. Ali era o próprio Deus encarnado, de modo que a palavra de Deus vai nos dizer que ninguém viu a Deus. Mas Jesus vai falar aos discípulos que quem via ele, via o Pai. Quem estava com ele, estava com o Pai. O que o Pai queria que ele fizesse, ele fazia. O que o Pai queria que ele falasse, ele falava. O que o Pai queria que ele mostrasse, ele mostrava. De modo que ele vai afirmar que eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Embora sejam pessoas diferentes na Trindade, mas divinamente é um só Deus. Triuno. Trino e uno. Um Deus triuno. E isso aí já foi assunto abordado em lições anteriores. Mas é importante nós salientarmos isso, que João estava apresentando uma outra visão de verbo, uma outra visão de logos. Porque este verbo que João apresenta, o verbo que se tornou em carne, era a própria revelação de Deus, conforme João, capítulo 1, versículo 14. Então, nós finalizamos esse tópico 2 sintetizando exatamente o seguinte: o Evangelho de João retrata Jesus como o verbo divino que se fez presente na história, o Deus que se inseriu, lembrem na verdade prática, o Deus que se inseriu na história da humanidade para redimi-la. E nós vamos para o tópico 3, encerrando aqui a nossa lição, que vai tratar sobre a encarnação do verbo, o verbo que se fez carne. Nos diz o primeiro ponto do tópico 3, o seguinte: a manifestação do verbo, a luz do mundo. Visto que Deus é o Pai das luzes, como já mencionado, Jesus, que é a revelação visível de Deus, também é chamado de a luz dos homens. Nós já citamos isso introdutoriamente, acerca de que Deus, em Tiago, capítulo 1, versículo 17, é considerado o Pai das luzes. E Jesus, quando diz eu sou a luz dos homens, eu sou a luz do mundo, ele também se coloca como Deus, um Deus Filho, o Deus Verbo encarnado. É Jesus a revelação de Deus, o Deus visível
passou a ser notado, visto, tocado, ouvido, apalpado. Jesus é o Verbo, a luz, a vida encarnada. João diz que a luz é a vida dos homens. Ou seja, em João capítulo 1, versículo 9, João vai dizer que a luz é a vida dos homens. E por isso Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Isso está contido em João capítulo 14, versículo número 6. Quando Jesus afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está exatamente rememorando aquilo que ele já havia dito, já havia proferido em João, capítulo 1, 9, claro, no relato do apóstolo João, do discípulo João, o discípulo amado. João diz que Jesus é a luz do mundo, é a luz e a vida, é a luz dos homens, é a vida ofertada aos homens. Por quê? Porque o Verbo vivo de Deus se fez carne. É por isso que Jesus fez a afirmação em João 14,6. Eu sou o caminho, né, a direção, aqueles meio, o acesso a Deus. Eu sou a verdade, e verdade esta absoluta, né? Por isso que Jesus ora em João 17, dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra, ou seja, o Logos ali, é a verdade, e ele diz que é a vida, porque de fato somente ele tem poder de dar vida. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano na história da humanidade teve o poder de conceder vida ou tirar vida. É bem verdade a importância da ciência, da medicina para nós homens, para nós carne, mas Jesus foi, é e sempre será, sendo Deus, o único que pode dar e tirar a vida, de modo que ele mesmo afirmou que eu dou a minha própria vida e, de novo, torno a tomá-la. Por quê? Porque ele é Deus, o Verbo vivo que se encarnou. Aí nós damos continuidade no ponto número 2, que vai nos mostrar o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Nós vemos na leitura bíblica em classe que nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, contanto que nós obedeçamos, que nós façamos, que nós tenhamos algumas condutas a esse respeito. Qual conduta ou quais condutas seriam elas? Vejamos o que a Bíblia nos afirma em João capítulo número 1, versículo de número 12. Diz o seguinte, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está aqui o pré-requisito básico para ser considerado filhos de Deus. Crer no nome de Jesus. Crer em Jesus. Tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Claro que de modo mais abrangente, João vai abordar isso. Mas, minuciosamente, Paulo, em Romanos, capítulo número 8, vai dizer que nós, com Cristo, somos co-herdeiros, porque Cristo é o herdeiro de Deus e nós, com Cristo, somos co-herdeiros da herança que Deus nos deu. Por quê? Porque somos ou passamos a ter esta alcunha, esta nomenclatura de filhos de Deus. Porque o Filho de Deus é realmente, verdadeiramente e eternamente Cristo Jesus, o Verbo encarnado, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Porém, aqueles que creem em Jesus, que creem em seu nome, que são batizados, claro que ao longo da Bíblia terão outros pré-requisitos que nós vamos notar, mas aqueles que recebem a Jesus, que aceitam a graça de Deus mediante a fé, a salvação em Cristo Jesus, o senhorio de Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, esses também passam a ter o direito de serem chamados filhos de Deus e por isso serem feitos com Cristo co-herdeiros de Deus, porque somos filhos de Deus. Então é um privilégio para nós. Esse privilégio seria de Israel. Porém, como Israel rejeitou a Cristo como Messias, como Salvador, não apenas nacional, mas o Salvador do mundo, aquele em quem seriam benditas todas as famílias da terra, Israel rejeitou isso. E nós, os gentios, pela palavra da pregação, loucura da pregação e muito também pelo ministério do apóstolo Paulo, o ministro, o pregador dos gentios, nós recebemos esse direito
que Israel negou o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus através da crença no nome de Jesus e de outros tantos atributos e de outros tantos deveres que nós devemos ter conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, vamos mais à frente. Tanto os anjos como os seres humanos foram criados para serem filhos de Deus. E por isso a Bíblia diz que os anjos foram chamados de filhos de Deus e também Adão. Isso aí está intrinsecamente no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, que vai nos dizer o seguinte: leiamos a Bíblia Sagrada, é sempre bom nós meditarmos à luz da Bíblia Sagrada, porque é ela quem possui a verdadeira aplicação. A Bíblia é análoga, ela mesma possui respostas para ela mesma. Então, vejamos o que diz Jó, capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esses filhos de Deus aqui não são homens, mas é uma designação para os anjos. Por isso que o autor, o comentarista, vai dizer que essa aplicação em chamar os anjos como filho de Deus está baseada em Jó, capítulo 1, versículo 6. Mas os homens também são chamados filhos de Deus. E o próprio Adão também é chamado de filho de Deus, conforme Lucas, capítulo 3, versículo 38. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz em Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 38, nos diz o seguinte: e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Isso aqui é a regressão da genealogia de Adão, de modo que quando chega em Adão, o primeiro homem criado por Deus, diz que ele descendeu de quem? De Deus, que consequentemente o faz ou fez filho de Deus. Então, o termo filho de Deus é designado biblicamente para os anjos, nesta passagem de Jó, capítulo 1, versículo 6, e foi designado para Adão, o primeiro homem criado, o filho de Deus primeiro, no sentido de criação, porque Jesus é o primogênito de Deus, é o unigênito e primogênito de Deus, mas é uma nomenclatura para designar de quem Adão veio. E nós, a igreja, os gentios e também os judeus que aceitam a Jesus, que reconhecem o seu senhorio, né? a sua divindade. Nós também temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, todos aqueles que creem no seu nome. Infelizmente, depois da rebelião e a deturpação do bem promovida por Lúcifer, tanto a terça parte dos anjos como a humanidade perderam a condição de filhos de Deus. Isso aí nós podemos analisar melhor em Apocalipse capítulo número 12, versículo 4, e em Romanos capítulo número 3, versículo 23, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Para os anjos caídos, não há oportunidade de reconciliação, porque esses já estavam em plena perfeição e decidiram voluntariamente, ou seja, o livre-arbítrio também imperava e impera nos anjos. Eles decidiram voluntariamente se rebelar contra Deus, conforme Ezequiel 28 e Judas, capítulo de número 1, versículo 6. Melhor, Judas não possui capítulo, ele só possui uma descrição em versículos, de modo que ele não tem capítulo 2, 3 e 4. Então, Judas, versículo de número 6. Vejamos o que a palavra nos diz. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ou seja, os anjos não têm mais oportunidade de reconciliação, porque eles já estavam no estágio de perfeição, no estágio final, o qual nós iremos, que é o céu de glória, a sua habitação. Porém, Judas vai afirmar, e a Bíblia Sagrada também, mais precisamente em Ezequiel, capítulo 28, que eles, a terça parte dos anjos, não guardaram esse principado deles, ou seja, o local em que eles estavam, de modo que eles desobedeceram a Deus, foram adeptos àquilo que Lúcifer, Satanás, pregava, aquilo que ele quis fazer, igualar-se a Deus, e também, juntamente com Satanás, caíram. Então, para os anjos caídos, não há
oportunidade de reconciliação, pois esses estavam em plena perfeição e decidiram voluntariamente se rebelar contra Deus. Porém, visto que os homens foram vítimas de mentira e estes nasceram em pecado, Deus ofereceu sua misericórdia e, através da encarnação do Verbo vivo, ofereceu o privilégio da reconciliação e da adoção. Como já citado, Romanos 8, versículos 14 a 16, e João capítulo 1, versículo 12 a 13. A todos quantos creem no seu nome recebem o poder, o direito, o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Último ponto do tópico 3, a manifestação e a habitação do verbo. Vejamos o que a lição nos diz. Visto que Deus é amor, conforme 1 João 4,16, ele decidiu encarnar e habitar junto com os homens, a fim de reconciliar todo aquele que obedecer à sua vontade. Vejamos o que Paulo vai escrever em Coríntios, capítulo número 5, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, versículo de número 18. 2 Coríntios 5, versículo número 18 ao 20, vai nos dizer o seguinte: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. De modo que esta afirmação de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, vai nos mostrar que o próprio Deus, através de Cristo, reconciliou com ele mesmo a humanidade, através do sacrifício vicário na cruz do Calvário do nosso Senhor e Salvador Cristo. Verbo esse que se fez carne, homem esse que morreu em favor de toda a humanidade, Cordeiro esse que tirou o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo, que só foram possíveis tais ações porque outrora ele se tornou em carne, o Verbo divino, o Verbo vivo de Deus, Jesus Cristo, o Logos. Por amor, Deus deu o seu Filho para salvar a humanidade e fazer com que todos sejam um novamente em uma grande família, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em João capítulo 3, versículo 16, um dos textos áureos da Bíblia, um dos textos mais emblemáticos que mostra exatamente a obra salvífica de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 17, versículo 21, a palavra vai nos afirmar o seguinte: o próprio Cristo, na oração sacerdotal, vai nos dizer: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E em Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 5, Paulo vai dizer o seguinte para os Efésios, a igreja em Éfeso. Vejamos o versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ou seja, a intenção de Jesus, do Verbo ter se tornado em carne, foi para que nós pudéssemos ser um, judeus, gregos, gentios, israelitas, hebreus, qualquer nomenclatura que seja, qualquer nação, independente da raça, da cor, da etnia, independente da classe social. O Verbo de Deus se fez carne para nos legar o direito de sermos chamados filhos de Deus, para termos luz no nosso caminhar, para recebermos a vida eterna que somente Ele pode nos dar e para que sejamos todos um, em uma única pessoa e vivamos eternamente no mesmo local este que Jesus, em João 14, afirmou que foi nos preparar morada. E aí nós finalizamos
o tópico 3, com a visão geral deste tópico, por meio da manifestação do Verbo de Deus, à luz do mundo, temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. A conclusão da lição, o autor vai nos dizer o seguinte: nesta lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento, o Evangelho autópico de João, diferente dos 3 evangelhos sinóticos. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Esta foi a lição de número 2. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais. É claro, subsidiados pela lição já escrita e pelo livro de apoio comentado autoral do nosso pastor Elianai Cabral, e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Espero que você tenha aprendido algo mais e que possa aplicar na sua vida durante a sua caminhada cristã. Eu agradeço pela sua companhia, te convido para na próxima semana estarmos juntos na lição de número 2, que tem por título O Novo Nascimento. Que Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.